Você provavelmente já viu seu youtuber favorito jogando algum jogo de terror. Ou por causa de uma data comemorativa, ou alguma meta que ele bateu, algo fez ele jogar esse tipo de tortura psicológica que todo mundo evita por medo. O jogo que ele estava jogando era provavelmente um Outlast, um Resident Evil 7, algo mais darkzão assim, ou algo mais bobo, tipo um Baldur's Basic, um Garden of Bamban, algo para divertir também o chat ou os espectadores. Mas se você acompanha a maioria desses streamers ou youtubers que jogam jogos mais variados, você provavelmente notou uma mudança que tem acontecido principalmente no espectro dos jogos de terror. A mudança que eu tô falando é um estilo e ao mesmo tempo uma estética, que mistura os gráficos do PS1 com algumas texturas um pouco mais realistas. Se você acompanha o mundo dos jogos e principalmente dos jogos de terror, você provavelmente já pegou na hora do que eu tô falando. Mas caso você não tenha entendido, eu tô falando da tão aclamada ou odiada estética do PSX. Ela se popularizou principalmente através dos streamers e youtubers que jogavam e postavam ou streamavam nos seus canais. Esses jogos se popularizaram principalmente pela sua rapidez. Os jogos são em sua maioria meio curtinhos, eles têm de 1 hora a 1 hora e meia de duração. O que fazia que youtubers ou streamers que quisessem diversificar o seu conteúdo conseguissem adaptar esses jogos para sua rotina. Além deles, obviamente, cumprirem todos os requisitos para deixar um chat ou um público feliz. Eles deixavam o cara, o streamer ou youtuber, tenso o jogo inteiro, tinham 2 ou 3 jumpscares que assustavam mesmo, e tinha um perseguidor que sempre deixava o público com vontade de ver quando que o cara ia começar a ser perseguido. What is this? RE? Logo, esse tipo de jogo se tornou uma febre, tanto na comunidade de terror, mas tanto na comunidade de jogos em geral. E mesmo youtubers ou streamers que não jogavam tanto começaram a jogar esse tipo de jogo. Porém, entre todas as desenvolvedoras que faziam esse naipe, essa categoria de jogos, as que mais se destacaram, pelo menos pra mim, foram a Puppet Combo e a Shilazart. Principalmente pelas suas maneiras únicas e excêntricas de contar suas histórias. Esse vídeo vai ser separado em 3 partes. A primeira eu vou falar da Puppet Combo, a segunda da Shilazart, e no final do vídeo eu vou fazer uma comparação entre elas e falar pra mim quem merece o prêmio de melhor desenvolvedora indie de jogos PSX. Certo, então vamos falar da Puppet Combo. Você provavelmente já deve ter visto um desses streamers ou youtubers jogando algum jogo PSX assim desse estilo. E do nada apareceu alguma coisa que parecia ser um perseguidor. E do nada um barulho alto pra caralho. Do nada cheio de ruído. Do nada o cara morria. Parabéns. Você descobriu como que a grande fórmula da Puppet Combo funciona. E brincadeiras à parte, essa é provavelmente uma das características mais marcantes dos jogos da Puppet Combo. That's parkour. This shit's parkour. How the fuck are you supposed to make that jump? No way. Ow! Ow! Mas antes de eu falar exatamente sobre os jogos pra vocês, eu vou falar um pouco de como surgiu essa desenvolvedora tão conhecida. Primeiro de tudo, vamos voltar lá pra 2012, quando o fundador da Puppet Combo, um cara chamado Ben Kokuza, criou uma pequena desenvolvedora de games chamada Pig Farmer Games. O Ben, ele desenvolvia jogos desde o comecinho dos anos 2000, inspirado pelos filmes slashes que ficaram famosos na época, tipo Sexta-feira 13, Noite do Pesadelo, Halloween. Ele acabou criando essa desenvolvedora de games com o intuito de criar jogos de terror nesse estilo. O primeiro jogo a ser a marca, a cara tapa da Pig Farmer Games no mercado seria um jogo chamado Sanitarium Massacre. O jogo era uma espécie de stealth, onde você era um serial killer e estava prestes a cometer um massacre num hospício. Porém, ele foi cancelado por motivos desconhecidos. Os seus assets, porém, não foram desperdiçados. Eles foram usados na criação de um jogo chamado Halloween, que seguia a mesma estética slash, com sua história sendo bem inspirada no filme de mesmo nome, Halloween, do tão grande Like Michael Myers. O jogo foi lançado em 2013 como um freeware, um jogo grátis basicamente. Porém, ele sofreu muito, mas muito mesmo com problemas de direitos autorais do filme. E acabou sendo retirado, mas ele foi relançado em dezembro do mesmo ano com o nome Babysitter Bloodbath. Entretanto, o que provavelmente lançou a Puppet Combo no mercado, tornou ela a marca que é hoje,
foi um acontecimento em 2018 que ia bagunçar não só a história da empresa, mas a história dos jogos de terror em geral. 2018 seria o ano de lançamento de Doom Massacre, o jogo que provavelmente tornou e criou a estética PSX, dizendo assim. O jogo ele conta a história de uma mãe que está no meio de um banho e percebe que tem uma carta que chegou para ela. Ela sai do banho e abre essa carta. Ela percebe que é uma carta de um colégio interno para mulheres. Esse mesmo colégio é o colégio que a filha dela estudava. Ela abre a carta e começa a ler, e acaba se deparando com uma situação preocupante. A carta contava que a filha dela estava doente, que era necessário que a mãe viesse urgentemente para encontrar a menina. A mãe, então, obviamente desesperada, despreparada, vai em direção a essa escola, só acaba tendo que sair do carro no meio da estrada, porque tinha uma árvore quebrada nela. Ela segue a pé e finalmente chega no convento. Porém, o prédio ele parece estar meio abandonado, não tem nenhuma luz acesa e sem sinal nenhum de qualquer pessoa viva. A mãe, mesmo desconfiada, tem que acabar entrando no lugar, porque a filha dela está doente e precisa da mãe. E daí pra frente, você se vê na pele de uma mãe desesperada para encontrar sua filha num prédio abandonado que parece ser uma antiga escola, enquanto você tem que se esconder de uma freira maluca que enlouqueceu e tá tentando matar qualquer coisa que ela vê pela frente. Se você não lembra ou mesmo não acompanhar o cenário de jogos na época, eu vou dar uma refrescada pra você. O jogo se tornou um grande fenômeno. Todo youtuber que falava sobre qualquer assunto de jogo automaticamente falava de Doom Massacre. Todas as streams sempre tinham alguém jogando Doom Massacre, ou mesmo no YouTube. Sempre tinha algum vídeo de falando sobre a história, falando sobre a gameplay, zerando mais rápido. O jogo praticamente estourou, que a partir daquele ponto a estética PSX era relevante e todo mundo ia ter que ouvir falar dela. E desde então, qualquer vídeo de um Massacre ou um lançamento novo da Puppet Combo sempre pegava milhões de views, tanto na gringa, tanto no Brasil. Desde então, esse estilo de jogos da Puppet Combo começou a ser um sucesso pelas suas características engraçadas e ao mesmo tempo a sua facilidade de ser jogado. Pois cada jogo novo da Puppet Combo trazia um perseguidor diferente, uma história diferente e fazia com que os streamers e os públicos sempre estivessem surpresos do que estava acontecendo. E a cada jogo novo você via mais histórias, mais teorias, mais do mesmo, se a gente pode falar assim. Só que foi exatamente isso que trouxe esse leve decaimento do hype da Puppet Combo. A saturação dos jogos deles. Mesmo possuindo estruturas parecidas dentro dos jogos de terror, de conhecer uma história, entrar na história, nada tá acontecendo, pula, algo acontece, você descobre a história, começa a correr e uma hora você ganha do outro oponente. Os jogos de terror, cada um se destaca por uma característica, por uma coisa que torna ele excêntrico, diferente. Só que nos jogos da Puppet Combo isso começou a não ser tão recorrente. Lembra que eu falei que cada um dos jogos trazia um perseguidor diferente? Isso realmente acontecia. Mas os jogos da Puppet Combo pareciam sempre a mesma história, só que com uma skin diferente. Todo jogo parecia quase igual. Eles tinham poucos puzzles e quando tinham, eram puzzles bem abaixo da média, bem facinhos de resolver, em pouca quantidade. E os jogos acabavam por enjoar muito rápido. Você via um cara jogando dois jogos da Puppet Combo, você já não aguentava mais porque era a mesma coisa. E assim ela foi lentamente perdendo esse grande hype que ela tinha, mas de jeito nenhum ela ficou desconhecida, tendo alguns lançamentos ocasionais que trazem uma leve fama pra ela de novo. Só que eu não quero de jeito nenhum desmerecer a Puppet Combo, falar que ela é uma desenvolvedora medíocre, de jeito algum. Eu gosto muito dos seus jogos, é claro que eles têm esse problema da saturação, mas de qualquer jeito eles revolucionaram a história dos jogos. Pois mesmo não tendo investimentos milionários, diversas filiais para cada parte do game, a Puppet Combo, sendo uma desenvolvedora indie de um nicho fechado de jogos de terror, ela ficou tão forte quanto qualquer empresa grande como Ubisoft ou EA. Ela dominou o mercado por grande parte do tempo. Ela foi capaz de bater de frente e ser concorrida com diversas desenvolvedoras muito maiores e com muito mais investimento que atuavam no mesmo estilo de jogo que ela. E isso por si só ser uma empresa indie já é incrível. Por isso que é sempre necessário lembrar que a Puppet Combo revolucionou um mercado que há muito tempo era quase sempre tudo igual, que é o mercado de jogos de terror. Por outro lado, uma das produtoras de game nesse estilo PSX, meio de terror, que vem ganhando relevância nos últimos anos de forma gradual, é a conceituada Shilazart.
ela conseguiu produzir vários jogos, o que seriam os mais conceituados jogos do PSX dos últimos tempos. E diferente da Puppet Combo, ela não alcançou o sucesso assim, tipo, do nada, com um jogo assim que fez muito sucesso. Ela foi gradualmente ao longo de vários jogos construindo essa reputação dela. Só que, obviamente, ela não começou do tamanho que ela é hoje, né? Então eu vou falar um pouco sobre o início, sobre o começo da carreira deles. A Shilas Art começou por volta de 2019. Ela é uma empresa indie de jogos japoneses e ela é composta por 2 irmãos. Ela começou principalmente com o lançamento de um jogo chamado Eve. Você provavelmente não conhece porque além de ser um dos primeiros lançamentos, ele ainda tinha muito de coisa experimental do que a Shilas Art ia fazer. No jogo, a gente acompanhou uma garota que depois sofreu um acidente de uma floresta meio escura assim. Ela acaba entrando dentro da floresta para conseguir achar algum lugar para passar a noite, para pelo menos no outro dia conseguir sair de lá, mas acaba se enfiando no meio de um mistério, de uma história que era melhor nunca ter sido desenterrada. Eve deu os passos iniciais para que a Shilas Art pudesse começar a desenvolver esse estilo único e oriental de contar essas histórias de terror, que mais pra frente seria desenvolvido e cada vez teria mais maturidade nos próximos games. Esse estilo tem uma forma muito mais descontraída e às vezes até sarcástica de contar essas histórias de terror que deveriam ser super tensas, mas que acabam tendo essa tensão quebrada em alguns momentos de comédia, mas que de jeito nenhum destroem a história. Esse estilo foi progredindo e evoluindo a cada jogo posterior, como por exemplo em Akamanto, The Convenience Store e o famoso The Closing Shift, aquele jogo de café e stalker para os mais íntimos. Cada um deles aumentou a fama e a reputação da produtora e mostrou que, além de só jogos de terror para dar um sustinho ali, para entreter o público, eles tinham nas suas intimidades críticas muito sutis à sociedade japonesa e à sociedade em geral. Akamanto, por exemplo, que conta a história de uma menina que, por sofrer bullying e por ter essa pressão social de ser forte mentalmente, de não poder contar isso pra ninguém, acaba ficando numa situação inconveniente no meio de uma escola abandonada e assombrada por um espírito. Ou em, por exemplo, em The Convenience Store, que era só pra ser uma história sobre uma menina numa loja com medo de fantasmas e acaba se desenrolando numa narrativa que conta sobre a pressão excessiva de trabalho no Japão e como essa pressão e esse ambiente de trabalho tóxico pode acabar afetando o mental de uma pessoa, fazendo ela desenvolver doenças mentais, e como a falta de tratamento dessas doenças mentais pode levar uma pessoa à loucura, a atos sem misericórdia nenhuma. E a gente vê essas críticas sutis inferidas no texto, na narrativa do jogo, principalmente em The Closing Shift, que expõe um grande problema de stalking que acontece dentro do Japão e critica os padrões sociais que pressionam as mulheres a não denunciarem esses assediadores e esses perseguidores por medo do julgamento alheio. Isso fez com que os jogos da Shilas Art não se tornassem só peças que eram usadas, a pessoa via, tomava susto e depois jogava fora. Eles eram algo a mais, as pessoas ficavam interessadas com eles mesmo após o final deles. As pessoas iam atrás de seus significados ocultos, dos finais, das histórias que eram jogadas nas entrelinhas, fazendo que assim, não só a gameplay, a gravação dos jogos fosse famosa, mas também os vídeos que investigam e teorizam sobre esses jogos e sobre suas histórias. Outro fato que deixa suas histórias excêntricas e diferentes é a sua maneira de contar. Como eu já disse, tem várias partes nos jogos delas em que acontecem coisas diferentes, eu posso dizer assim. Nós vemos personagens que se não comportam de maneira normal, nós vemos pessoas em situações de muito perigo que agem como se nada estivesse acontecendo, nós vemos perseguidores com cara de pangon. Isso traz um leve tom de comédia, um leve tom humorístico à história, que muitas das vezes traz esse tom agridoce pra história, que ao mesmo tempo tá com medo, você ri de uma coisa. Só que isso às vezes também atrapalha o jogo. A Shilas Art, infelizmente, como todas as empresas do mundo, não é perfeita, cometendo diversos erros em diversos jogos. Sendo o mais perceptível desses, esse que eu acabei de mencionar, o excesso de às vezes um nonsense nos seus jogos. Pois mesmo como eu disse, podendo ser interpretado como um estilo próprio, algo mais oriental, uma forma diferente de contar as histórias, essas situações cômicas, inocência, acabam por às vezes tirar o peso das situações mais emocionantes, das partes que deveriam ter aquele impacto forte no jogador. Em momentos de perseguição, de terror, onde o perseguidor devia ser amedrontador, devia te dar tensão, às vezes você tá rindo, porque é ridículo aquela situação, o perseguidor é ridículo, as pessoas ao seu redor são ridículas. Isso muitas das vezes tira o peso de uma situação que devia ser realmente, devia ser amedrontadora, que devia fazer o jogador ficar cerrando os dentes de tanto medo que tá perseguindo ele, de ficar com medo das pessoas ao redor dele. Mas quando você tem personagens e antagonistas que não te dão essa sensação que
o mundo que você está vivendo é real, isso tira o terror, que é a parte principal desses jogos muitas vezes. E essas situações muitas vezes acabam tirando a complexidade que o jogo traz. Muitas dessas histórias que tem muitas narrativas por trás acabam ficando secas por causa dessa gameplay fraca. E isso pra mim é o principal erro da Shilazart, é a falta do senso cômico. Não de as piadas serem sem graças, mas a falta de quando saber fazer essas piadas. Pra mim, essas produtoras acabam sendo peças que se completam, pois seus erros e seus acertos acabam sendo reflexos uma da outra, o que me deixa mais cativado para ver os próximos projetos delas. E como eu tinha prometido, eu vou falar minha preferida, que acaba sendo a mais completa pra mim, que é a Shilazart. Pois pra mim seus jogos são muito mais diversos, muito mais diferentes um dos outros. Suas histórias são mais profundas, mais cativantes. Porém, no final é só minha opinião, não é certo nem errado, não é uma verdade absoluta. O que pode ser, por exemplo, algo que não tem nada a ver para outra pessoa, porque para outra pessoa os jogos da Shilazart podem ser lentos, interessantes, podem não ter aspecto de terror nenhum por aqueles fatos que eu tinha mencionado antes. Então, cada um tem sua opinião. A Pumped Combo pode ser mais acelerada, mais brutal, a Shilazart pode ter uma complexidade de história melhor. Isso só depende do jogador, porque no final a função do jogo não é ser complexo, profundo, ter várias narrativas no fundo, é divertir o jogador. Porque se ele já é muito complexo, ele tem muitas coisas, muitas mecânicas, tal, puzzles, mas no final ele é chato, o propósito dele não é cumprido. O propósito do jogo é divertir, entreter a pessoa que está jogando ele. Então, se você se cativa ou com a história do jogo, ou com a gameplay, ou com sustos, é isso que importa. É o jogo te cativar e te fazer cada vez mais apaixonado por esse mercado e por esse universo relevante dos jogos. No fim, eu acho que é isso. Eu já disse tudo que eu tinha para falar sobre as duas, sobre a indústria, sobre esse estilo. Eu espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem que você entenda e deixar vocês tão empolgados quanto eu nesse universo dos jogos de terror. Enfim, muito obrigado pela atenção de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo, eu acho. Falou, é nóis.